Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Horas 45 minutos e quase virando para 46, hein? Espera um pouquinho que já vai virar. Olha só, um bom dia para você. Primeiro dia completo de verão, hein? A nova estação começou ontem, pouco antes das 7 da noite. E vai seguir com a gente até 20 de março do ano que vem. Conta aí se você gosta do verão. Manda mensagem no nosso aplicativo agora, aqui na nossa cidade, pessoal. Pertinho aí dos 25, 26 graus, super agradável aqui em Londrina, hein? Quem tá no sol, tá agradável? Olha só, a gente começa essa edição, infelizmente, com uma notícia triste. Porque mais uma vida foi perdida no trânsito aqui em Londrina. Um adolescente de 15 anos pilotava a moto que atropelou um pedestre na faixa. Em Cambé, um carro destruiu um muro de uma oficina mecânica. Outros veículos que estavam nesse local foram atingidos por tijolos. Justiça manda júri popular o homem que tentou matar a ex-companheira em agosto deste ano no centro aqui de Londrina. A arma dele falhou. Agora a gente dá uma aliviada de novo nos assuntos e destaca também o início do recesso de órgãos públicos estaduais. E também os últimos dias do ano para retirar medicamentos na farmácia da 17ª Regional de Saúde. Não perde essa data, viu? O Detran também vai ficar fechado por alguns dias neste fim de ano e temos a reta final do comércio em horário ampliado para as vendas de Natal. Falando em datas, começam hoje à noite as apresentações sobre a história do Menino Jesus pelas ruas de Londrina, há 3 dias do Natal. A gente te espera aqui no Meio-Dia Paraná, logo depois do intervalo. Bom dia para você que está chegando agora aqui no Meio-Dia Paraná, 11h51. Pega aí teu celular, rapidinho, a gente precisa ter uma conversa. A gente vai começar essa edição reforçando o quê? O convite para você acessar as novas funcionalidades do aplicativo Você na RPC. Tô com ele na mão aqui, tá aberto para a gente acompanhar junto, porque além de mandar mensagem e fotos, como você já está bem acostumado, você pode adicionar lembretes para facilitar a organização do seu dia. Primeiro, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que atualizar lá no aplicativo, na sua loja virtual, atualiza o aplicativo, depois você clica no menu e vai entrar em Minha Rotina, que está aparecendo. Será que a gente consegue colocar novamente aqui na tela? Daqui a pouco a gente tenta. Aqui, ó, apareceu novamente. Então vai aparecer isso aqui, esse banner para você. Você vai clicar em Minha Rotina e aí você vai ter várias opções de hábitos que você quer manter. Por exemplo, quero fazer atividade física. Clica lá, você pode escolher o dia da semana, o tempo de duração e também ativa o botão que permite as notificações para que você sempre seja lembrado por meio do nosso aplicativo. Claro, é mais uma maneira de facilitar a sua rotina nesse que é o nosso principal canal de comunicação com você. Lembre-se, deixe o cadastro completo e as notificações ativas no seu celular para sempre receber os avisos aí diretamente da sua cidade. E claro, também muitas notícias. Combinado? Faça isso, hein? Pega o celular e faça essa atualização que é muito legal, muito importante. E uma dessas notícias que já estão no aplicativo, inclusive, que agora a gente traz para vocês que estão acompanhando o Meio-Dia Paraná, é a seguinte. Parte da estrutura de uma oficina foi danificada por um acidente ontem à noite. A imagem pra gente está aqui, ó. O carro foi parar dentro de uma oficina mecânica, mas o detalhe, não estava indo fazer nenhum tipo de conserto não, viu, gente? Foi na região do Jardim Bandeirantes, em Cambé. Patrícia Piveta chega para conversar. Tem todos os detalhes. Paty, sobrou até prejuízo para motoristas de outros carros, né? Bom dia, bom trabalho para você. Oi, bom dia. Bom trabalho também para você. Bom dia a todos. Vou começar falando de uma pessoa ferida neste acidente, justamente o motorista deste carro envolvido neste choque aí contra esta oficina mecânica. A princípio não são ferimentos graves, foi ontem à noite esse acidente, então logo depois o socorro dos bombeiros chegou até o local, ele recebeu atendimento no local, uma perna dele, parte da perna ficou presa às ferragens, o corpo de bombeiros teve que fazer ali um resgate mais especializado, mas ele estava consciente.
paciente saiu conversando e foi encaminhado ao hospital, portanto, sem ferimentos graves. Agora, a gente tem também algumas informações sobre este acidente, como ele aconteceu. Ali é a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. É a avenida que divide aí o limite entre os dois municípios, Londrina e também Cambé. Este motorista, ele vinha por uma rua na cidade de Londrina e aí ele simplesmente cruzou essa avenida, contudo passou por cima de um canteiro central e atingiu do outro lado desta avenida, já no município de Cambé, a lateral desta oficina mecânica. E aí o impacto foi muito forte, o carro ficou praticamente destruído, toda a parte da frente do veículo ficou destruída, mas não foi o único carro atingido. Dentro desta oficina mecânica havia 5 veículos. Todos eles ficaram danificados, alguns com prejuízos consideráveis, porque os tijolos desta parede foram arremessados aí contra estes veículos e um impacto considerável. Então, o prejuízo aí para o dono desta oficina mecânica está considerável. Hoje ele passou a manhã ligando aí, informando todos esses clientes do que aconteceu, do acidente, enfim, estava bastante abalado com tudo isso. Então, foi isso, esse motorista passou por esta rua, nós temos inclusive imagens de câmeras de segurança que conseguimos ali na região. O motorista passa com bastante velocidade, havia inclusive um quebra-mola antes de chegar nessa avenida, mas esse quebra-mola não foi respeitado, assim como esta avenida não dava para cruzar esta avenida. Assim que chegasse a ela, ele teria que fazer a conversão à direita e isso não aconteceu. Ele cruzou a avenida e bateu em cheio aí nesta oficina mecânica com estragos, repito, consideráveis aí para além do veículo dele, outros 5 veículos que estavam nesta oficina mecânica para conserto. Aliás, Kathleen, um desses veículos estava prontinho e ia ser entregue para o dono hoje, que ia sair com ele em viagem. Então, essa é a situação registrada ali hoje de manhã, acidente que aconteceu ontem, registramos hoje de manhã no limite entre Londrina e Cambé. Volto com você. Claro, nossa torcida, né, para que o motorista fique bem, mas olha a dor de cabeça para tantas outras pessoas, infelizmente. Também no trânsito, a gente teve um acidente com morte hoje de manhã. Um adolescente pilotava a moto envolvida num atropelamento perto da rodoviária de Londrina. Giovana Machado chega para conversar com a gente. Gi, um acidente inclusive cheio de irregularidades, né? Bom dia e bom trabalho para você. Infelizmente sim, Kathleen, cheio de irregularidades. Um bom dia para você, boa quinta para todo mundo que está com a gente aqui no Meio Dia Paraná. Esse acidente foi registrado hoje, pouco antes das 8 horas da manhã, na Avenida 10 de Dezembro, como você disse, próximo à rodoviária, também bem próximo à obra do SAMU aqui em Londrina. Nós temos imagens de câmeras de segurança que flagraram que outros veículos, um carro e um ônibus também freiam, justamente por conta do fechamento do sinal, mas esse motociclista acaba avançando. Do outro lado do cruzamento estava um pedestre que começava ali a atravessar aquela rua. Ele ainda tenta rapidamente recuar para o canteiro, mas não dá tempo, é atingido por esse motociclista. Nós frisamos essa imagem do atropelamento em respeito à vítima e também a você que nos assiste. Essa vítima, um homem de 50 anos, morreu no local, não houve tempo para que o corpo de bombeiros pudesse realizar algum tipo de manobra de salvamento. Já esse motociclista não tinha habilitação, de acordo com as autoridades que estiveram presentes ali no local, justamente porque trata-se de um adolescente, um menino de 15 anos, segundo as autoridades que estiveram presentes por ali também. Ele teve ferimentos, precisou ser encaminhado para atendimento médico, mas não se sabe a gravidade desses ferimentos dele. Caso é que agora essa ocorrência vai ser repassada, claro, para a Polícia Civil para investigar essas circunstâncias desse acidente. A gente segue, claro, acompanhando esse caso. Kathleen. Obrigada, Giovana. Nossos sentimentos e todo o desejo de força para a família desse homem que perdeu a vida no trânsito de Londrina. Notícia agora dos bloqueios em rodovias federais que cortam o Paraná. Novos deslizamentos foram registrados na BR-277, no litoral do nosso estado, hoje de madrugada. Por conta disso, a faixa adicional foi bloqueada. Os deslizamentos foram em pontos que já estavam danificados. O bloqueio da faixa adicional fez com que o trânsito ficasse bastante lento hoje pela manhã. O Departamento de Estradas de Rodagem recomendou ainda que motoristas evitem
utilizar, portanto, a BR-277 enquanto persistir a chuva na serra. Daqui a pouco, no Meio Dia Paraná, todas as informações sobre as condições das estradas, inclusive da BR-376, que dá acesso ao litoral de Santa Catarina, para que você possa se preparar caso vá para essa região. Vai começar a temporada de recessos em órgãos públicos estaduais. Ontem falamos dos municipais, hoje dos órgãos ligados ao Estado. A partir de amanhã, vários serviços vão ser afetados. Quem chega de novo, Patrícia Pivetta, até para explicar como vai funcionar. Aí onde você está, por exemplo, Paty, qual é o local e qual é a mudança? Eu estou aqui na Ciretran, né, o Detran, mais conhecido aí por todo mundo. Funcionamento hoje até às 2 da tarde, que é o horário normal aí dos outros dias da semana. Então, só mais algum tempinho aí, pouco mais de 1 hora, para quem precisa ou agendou algum atendimento aqui no Detran. Amanhã estará fechado, isso em todo o Paraná, por conta de uma transferência do feriado da Emancipação Política do Paraná, que é comemorado no dia 19 de dezembro, mas aí o Detran transferiu essa comemoração, esse feriado para amanhã. Na segunda-feira, dia 26, logo depois do Natal, aí sim retoma o atendimento normal em todas as unidades do Detran e será assim até a quinta-feira da semana que vem. Na sexta, também tudo fechado, assim como sexta-feira, amanhã fechado, fecha também na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem. Já aqueles serviços que estão agendados pelo site do Detran, tanto para amanhã como para sexta-feira da semana que vem, em que a pessoa consegue resolver aí tudo eletronicamente, pela internet, esses serviços estão mantidos. Há outros serviços, inclusive, que as pessoas podem fazer pela internet e eles poderão, a pessoa poderá conseguir o serviço também nesses dias aí de feriado. E hoje mais cedo aqui na Vila Iara, eu encontrei a Angélica. A Angélica, ela acabou de conseguir a Carteira Nacional de Habilitação, estava marcado, tudo certinho, veio aqui de manhã, fez o teste, passou no teste e a gente só entrevistou ela porque a alegria dela em conseguir a primeira CNH contagiou a gente e a gente quer compartilhar com vocês. É muito, Patrícia, você não sabe como eu tô radiante por dentro por essa conquista na minha vida, nem imaginava. Algo assim que eu nem esperava na minha vida. E agora, como vai ser o seu próximo ano com carteira? Eu iniciei 2022, o primeiro dia do ano, quando abriu o Detran, fazendo a minha carteira de habilitação e finalizando em dezembro com a minha carteira de habilitação. Agora, vamos dirigir. E que ela seja, né, uma motorista consciente aí pelas ruas das cidades, das rodovias, que seja um exemplo como uma boa motorista, né? A gente está precisando muito disso. Agora dá só uma olhada nessas imagens que o repórter Rubens de Paula fez hoje de manhã aqui na unidade da Ciretran, na Vila Iara. 3 gavetas abarrotadas de CNHs, carteiras nacionais de habilitação. O pessoal renova a carteira e como agora muitos usam o documento eletronicamente pelo aplicativo, eles deixam de vir aqui na unidade para buscar esse documento. Tem mais de 2.000 documentos à espera dos donos. Só um alerta, gente, existe o documento eletronicamente, mas já pensou se você para, por exemplo, pela polícia em algum local que não haja internet, então a polícia não vai conseguir acessar o seu documento eletronicamente e o seu celular está sem bateria. Então, assim, é importante você ter esse documento, se puder, leve ele contigo para você evitar aí essa dor de cabeça, por exemplo, durante uma viagem. E já que nós estamos falando em documento, mais uma informação com relação ao licenciamento, principalmente para quem vai pegar a estrada. Licenciamento 2022, dá uma olhada para ver se está tudo certo, se você pagou. Porque o pessoal aqui estava explicando para mim que muita gente é pego pela polícia sem o pagamento do licenciamento, simplesmente por esquecimento.
Até alguns anos, essa guia de pagamento ela vinha para a nossa casa pelos correios, agora não vem mais. É preciso entrar no site do Detran, acessar a guia, imprimir essa guia e fazer o pagamento. Então, dá uma olhadinha se essa guia está quitada para depois não ter prejuízo. Em muitas situações, o veículo pode ser retido simplesmente pelo fato de não ter o licenciamento quitado, né, Kathleen? Com certeza, Paty. E eu quero aproveitar a nossa conversa, você falou de serviços estaduais, eu já quero te perguntar o seguinte, muita gente depende de alguns medicamentos que são retirados lá na farmácia da Regional de Saúde, né? Atende Londrina e umas outras 20 cidades aqui da nossa região, é muita gente. E ali, o funcionamento também vai ter uma parada nesse fim de ano? Vai ter sim uma parada e uma parada importante. Funcionamento na farmácia da 17ª Regional de Saúde, que fica ali na Alameda Miguel Blasi, pertinho da Catedral de Londrina, um local sempre muito movimentado. Funcionamento dessa farmácia da 17ª Regional de Saúde, olha só até amanhã. E depois só em 2023. Amanhã, então, portanto, será o último dia do ano para aquelas pessoas que precisam de remédios, né, que são bancados aí, custeados pelo governo do estado. Amanhã é o último dia para que essas pessoas possam buscar esses medicamentos. A gente, nos últimos dias aí, nós registramos filas muito expressivas, muito grandes na farmácia, o pessoal ali procurando esses remédios, né, em busca desses remédios para passar aí esses últimos 8, 10 dias do ano, já com o medicamento em casa mais tranquilo. Então, a gente reforça que o fechamento desta farmácia é amanhã, então amanhã funciona a partir do fim de semana e da semana que vem, tudo fechado, só retorna daí no início de janeiro. Kathleen. Muito obrigada, fez seu calendário junto com a Patrícia, ela explicou tudo pra gente, datas importantes e aquilo que a gente sempre repete. Não perdeu alguma data que a Patrícia trouxe lá no Globoplay, você pode rever e ficar por dentro dessas informações importantes. Falamos de alguns serviços estaduais e também é importante lembrar que escolas e universidades já estão em férias e isso acaba deixando o trânsito, né, bem mais tranquilo. Nós temos imagens ao vivo do alto da Avenida Leste-Oeste, tráfego menos intenso, sem aquela movimentação do vai e vem de transporte de estudantes. Aproveito também para falar sobre as agências bancárias. Nesta semana, o atendimento é em horário normal. Na semana que vem, não teremos alterações também até quinta-feira. As agências fecham na última sexta-feira do ano, dia 30 de dezembro. Falando em horário, a gente está falando de fechamento, a gente também tem reta final, por exemplo, do horário estendido do comércio de rua. Giovana, está no calçadão, inclusive a gente está vendo uma movimentação até grande aí atrás. Se na rua de vai e vem de estudante não tem, ali a gente tem cada vez mais pessoas, né, Giovana? Muita gente está comprando ou você vê que o pessoal só entra e sai das lojas meio que pesquisando? Kathleen, o movimento tá grande sim, viu? E realmente não é só aqui no calçadão, o pessoal passeando, as lojas também estão bastante movimentadas, o pessoal tá saindo aí com sacolas, fazendo as compras, presenteando, né, familiares, amigos e até comprando um presentinho para si mesmo, por que não? A gente merece, né? Trabalha tanto aí o ano todo, o pessoal vem buscar uma lembrancinha também para si mesmo, aproveitar esse finalzinho de ano, quem sabe gastar aí o 13º com alguma coisa que estava querendo faz tempo. E realmente nesse horário de almoço, né, é comum uma correria aqui no calçadão dos trabalhadores, aproveitando aí para almoçar rapidinho, fazer uma compra rapidinha, mas de fato, justamente por serem aí os últimos dias antes do Natal, o movimento tá sim maior do que normalmente acontece aqui no calçadão e esse movimento tende a aumentar mais no período da tarde, no período da noite, quando aí sim vem bastante gente também passear com a família, curtir a noite também londrinense, né, aproveitar um pouquinho da iluminação, decoração de Natal que tem aqui no centro, Casa do Papai Noel, aproveitar para fazer essa visita com as crianças e também tirar foto, postar nas redes sociais, aproveitar esse momentinho de final de ano. A CIO projeta um aumento nas vendas para esse Natal de 15% em relação às vendas feitas em 2021. Você quer aproveitar, ainda não veio aqui no Centrão fazer as suas compras? Nós temos uma tela que mostra os horários, está acabando esse horário estendido, viu? Então, se você gosta de vir ao centro à noite, mas ainda não fez isso, tem ainda hoje e amanhã, que as lojas podem funcionar até às 10 horas da noite, as lojas de rua aqui de Londrina. No sábado, véspera de Natal, aí
Obrigatoriamente essas lojas precisam fechar às 5 horas da tarde, mas a gente sabe, costumeiramente, né, véspera de Natal, muitos lojistas fazem um acerto aí com os seus funcionários, acaba fechando um pouquinho antes, então se você precisa comprar algo específico, é bom entrar em contato com a sua loja, aí, com a loja que você quer visitar, né, para verificar o horário de funcionamento dela. Os shoppings ainda tem lojas também que vão funcionar até às 11 horas da noite, hoje e amanhã, esse é o horário da maioria dos shoppings aqui de Londrina, e no sábado, véspera de Natal, essas lojas também fecharão às 5 horas da tarde. Aproveito para contar para você também outros setores, a gente está falando de saúde, né? Kathleen falou agora um pouquinho dos bancos, também tem horário diferenciado nos setores administrativos dos órgãos públicos. Nessa sexta-feira, amanhã, os setores administrativos de Londrina vão atender das 7 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Isso inclui postos de saúde dos bairros, inclusive os que fazem vacinação contra a Covid-19, que amanhã, sexta-feira, fecham a 1 hora da tarde. Kathleen, a gente sabe que perto do que a gente viveu aí semana passada, né, com aquele calor muito abafado, hoje, ontem, né, tá um climinha mais fresco, bem propício aí pro pessoal fazer esse passeio, mas claro, né, essa hora, meio-dia, horário do almoço, o solão tá pegando forte aqui, mas dá pro pessoal passear tranquilamente aqui no Centrão sim, viu? Tem até um ventinho um pouquinho mais fraco agora aí, né, Gi? Mas ao longo do dia a gente sabe que esse vento vai dar uma intensificada, dá para ficar ao ar livre com menos sofrimento. A gente que faz ao vivo aí na rua, meu Deus, no calçadão tem dia que o sol pega, né? Que dá vontade de sair correndo para a sombra. Hoje está um pouco menos sofrido, digamos assim. Bom trabalho mais uma vez, Gi. E olha, falando ainda da programação de fim de ano, mais de 101 mil pessoas já visitaram a passarela iluminada no Lago Igapó 2. Você já foi? A estrutura tem 200 metros de comprimento e funciona das 6h30 da noite até as 11h30 da noite. Quem não conseguir ir durante esta semana, olha, vai ter ainda as primeiras semanas de janeiro para fazer essa visitação. Lembrando que não tem cobrança nenhuma, não precisa de ingresso. E hoje à noite e também na noite de amanhã teremos presépio vivo. Vai estar circulando pelas ruas de Londrina. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens dos preparativos. 2 caminhões já estão prontos para rodar a cidade com a apresentação da história do Menino Jesus. É um evento promovido pela paróquia São Vicente de Paulo e é lindo, viu? A intenção é que as pessoas acompanhem nas ruas, também podem acompanhar das janelas de casa, dos apartamentos. As apresentações vão começar às 8 da noite, hoje nas ruas da Gleba Palhano e do centro de Londrina e na sexta-feira na Zona Norte, em vias como a Avenida Saul Elquinde. Não tem desculpa que não viu nenhuma apresentação de Natal, hein? Vai passar aí pertinho da sua casa. Campanha de Natal da RPC e do Sesc, você já acompanhou várias entregas de presentes, só que ainda tem brinquedo chegando. O pessoal aí na reta final estava arranjando aquele brinquedinho ali escondido. Olha, funcionários da Londrina Iluminação se uniram, eles arrecadaram dezenas de brinquedos, se fantasiar aí ó, com gols de Papai Noel, são eles entrando aqui na TV. E fizeram questão de trazer os brinquedos que arrecadaram até a sede aqui da RPC. Olha, a gente agradece demais e também aos milhares de telespectadores que participaram dessa campanha. Com a proximidade agora do Natal, né? Faltam 3 dias. Nós estamos encerrando o período de arrecadações, até para que dê tempo do Sesc concluir a entrega de presentes. E mais uma vez, a gente agradece imensamente, porque a solidariedade, gente, olha, vocês não existem. Que coração maravilhoso. É mais uma edição da campanha de Natal. Em 2023 vai ter mais. Então, se não deu dessa vez, vai guardando. A gente tem mais espaço para você fazer a sua doação. E o agradecimento aí ao pessoal da Londrina Iluminação. Agora a gente faz uma pausa, um minutinho só, os comerciais. Logo na sequência, você vai ver que a Justiça mandou a júri popular um homem que tentou matar a ex-companheira em agosto deste ano, pertinho da Santa Casa de Londrina. Também uma onda de furtos de rodas de pneus de veículos aqui na cidade. E o adiamento para o ano que vem da discussão do projeto que pretende liberar o horário de funcionamento do comércio 24 horas. Imagens ao vivo agora da nossa cidade. Neste momento, 25 graus, foi liberada hoje a consulta do lote residual do imposto de renda. Em todo o Paraná, são quase 31 mil contribuintes, 4.196 só em Londrina. O valor total que será depositado no estado chega aos 46 milhões de reais. Pouco mais de 6 milhões de reais só para contribuintes aqui de Londrina.
No G1, você pode consultar se o seu nome está neste lote de restituição. De volta, 12h15, a Justiça mandou a júri popular o homem que tentou matar a ex-companheira em agosto deste ano, ali na rua Souza Naves, no centro de Londrina. Ele vai responder por tentativa de feminicídio contra a mulher e ainda por tentar matar um homem que ajudou a protegê-la. Câmeras de segurança gravaram a chegada do acusado a uma loja de produtos hospitalares perto da Santa Casa. Foi por volta das 10 da manhã de 17 de agosto. Ele sai e retorna em seguida à empresa onde trabalha a ex-esposa. Segundo o inquérito, ele tentou atirar contra ela, mas a arma falhou. Outras pessoas tentaram protegê-la e uma delas também foi ameaçada de morte. O agressor foi contido por homens e mulheres que passavam pelo local até a chegada da polícia. As investigações apontaram que ele já vinha ameaçando a ex-companheira. Mensagens de celular enviadas à vítima diziam que ela iria morrer e precisava ficar ciente disto. Acusações repetidas em mensagens de voz. Já tá certo, já. Pode ficar sossegado, tá? Fica sossegadinho, que a sua hora vai cair, fi. Você vai cair, fi. Flávio Noel, de 40 anos, já tinha passagem pela polícia por roubo e se recusou a dar explicações no depoimento logo após ser preso por este novo crime. No interrogatório pelo juiz, também ficou em silêncio. Esses fatos só vou falar perante o júri popular. O advogado dele até tentou evitar esse desfecho, pedindo que Flávio fosse julgado apenas por ameaça, que tem pena menor. Mas a justiça determinou que ele vá à júri popular e responda por 2 tentativas de assassinato, contra a pessoa que tentou proteger a ex-companheira dele e contra a própria ex-esposa. Neste caso, tentativa de feminicídio, que prevê pena ainda maior, com somas que podem ultrapassar 10 anos de cadeia. Para o juiz, em momento algum há sinais de arrependimento ou desistência do crime. Os assassinatos só não ocorreram por circunstâncias alheias à vontade do preso, já que os disparos falharam e outros funcionários da loja intervieram na situação, que o crime ocorreu por motivo torpe, por não aceitar o término do relacionamento. A data do júri popular ainda não foi marcada. Na mesma decisão, o juiz determinou que Flávio Noel continue na cadeia aguardando o julgamento. Que situação, né? Tem troca de comando na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos aqui de Londrina. A delegada Lívia Pini assumiu a nova função. Está aqui imagens, devem lembrar da delegada, até porque ela comandou delegacias como no CRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes. Logo na chegada, inclusive, ao novo posto, Lívia Pini já tem um desafio pela frente, viu? A investigação de uma onda de furtos de rodas. Patrícia Pivetta, como isso tem acontecido? É num lugar só? Explica pra gente. Oi, Kathleen. Bom, funciona assim. Ocorre normalmente à noite em ruas em que há muitos veículos estacionados, né? Normalmente ruas de bastante movimento de veículos estacionados. Aí esses bandidos chegam, eles retiram os parafusos dessas rodas, costumam utilizar tijolos para que esse veículo não caia no momento que ele retira a roda e se cair daí vai chamar muita atenção. Então eles costumam utilizar tijolos embaixo dos veículos, retiram as rodas e aí desaparecem. Já pensou? Você está ali, estaciona, sai, vai para algum compromisso e quando retorna o seu veículo está sem a roda? Pois é, isso está acontecendo. Às vezes sem uma, sem duas, sem três e até sem as 4 rodas. Isso já aconteceu aqui em Londrina. Nós conversamos com a Daiane, ela locou um veículo esta semana e aí por volta das 7 e pouquinho da noite estacionou na frente da casa dela. Mais ou menos 1 hora depois, começou a receber mensagens dos vizinhos dizendo, olha, tem alguma coisa estranha, o seu veículo está sem uma roda. Ela foi lá na frente e aí constatou. Já tinham retirado uma roda e estavam retirando a segunda roda. Parafusos dessa segunda roda já estavam por ali. Provavelmente os bandidos viram alguém, enfim, desistiram de retirar essa segunda roda e fugiram apenas com a primeira. Prejuízo para ela? R$ 1.400. Teve que devolver o carro locado antes, não pôde ficar com o carro todos os dias, mas ficou aí com esse prejuízo de R$ 1.400. A gente conversou com ela.
A gente fez a locação do carro na terça-feira e por volta no período da noite. E a gente deixou estacionado e veio para dentro de casa. Mas aí por volta de umas 10h30, mais ou menos, ou até antes disso, fazia pouco tempo que a gente tinha deixado o veículo na rua. E aí começaram a mandar mensagem no grupo que tinham levado as rodas. Que a gente pegou o carro, nem usou no outro dia, né? Já não deu nem 24 horas, foi cobrado uma diária e ainda teve os prejuízos que a gente teve que pagar do que levaram. É complicado, né? Porque a gente fez um orçamento para locação e acabou não tendo carro e ainda ficando com prejuízo. Bota complicado nisso. E esse não é o único caso. Já há registros de furtos de rodas no Jardim Jamaica, que é esse o carro da Daiane. Também há registros no Terra Bonita, no Jardim Guanabara. Na Delegacia de Furtos e Roubos aqui de Londrina já foram registrados 4 boletins de ocorrência, e isso só no mês de dezembro, que ainda não terminou. A doutora Lívia Pini, que acabou de assumir a delegacia, acabou de assumir essa função, deu uma entrevista para a gente para explicar sobre o aumento desse tipo de crime aqui em Londrina. É uma constante, é um tipo de furto que ocorre com certa frequência. É algo que é muito difícil da gente conseguir apurar, porque esses indivíduos, eles de certa forma já veem que a gente não tem como rastrear, né? Não é como um veículo que a gente coloca um alerta de furto e roubo, é fácil de fazer a revenda desses objetos. Então é algo que a gente tem como uma constante, assim, ao longo do ano, sempre é comum a gente ter esses registros de furto de roda. A gente orienta a população a sempre fazer o registro, muitas vezes as pessoas não vão atrás de fazer esse registro, mas é muito importante para a gente fazer esse mapeamento. Verificar se na redondeza há câmeras de segurança, já conversar eventualmente, se for um caso de um condomínio, para que eles preservem essas gravações, para que a gente possa fazer o acesso desses vídeos posteriormente e dar andamento a uma investigação. Em resumo, o número de furtos, o número de situações como esta aqui em Londrina pode ser ainda maior. A doutora também falou sobre uma outra questão muito importante. Se tem o furto, se há a retirada deste produto, deste pneu, desta roda, dos veículos, há quem compre, há quem receba estes materiais, estes equipamentos dos veículos. E isso também é muito importante, isso é um crime. A doutora também dá mais informações sobre isso, esclarecendo esse ponto. A gente também pede à população, caso alguém saiba de algum estabelecimento comercial que esteja trabalhando com produtos de furto, que faça denúncia, procure a delegacia, procure o 197, para que a gente tenha essa informação também para investigar nessa ponta, né, do receptador do produto de furto. E também a verificação da origem dos produtos que a gente vai adquirir, né, doutora? Sim, é muito importante sempre fazer essa verificação para não estar contribuindo com essa cadeia, né? É sempre uma cadeia de que, se não tiver ninguém na ponta para comprar, não vai ter ninguém interessado em fazer esse furto. Então, é importante ter isso sim em mente. E isso, Kathleen, está acontecendo com donos de carros, mas também com donos de motocicletas também. E aí é um alarde geral, né? Fica todo mundo preocupado, quem tem veículo fica preocupado se a hora que vai voltar para acessar o veículo, para entrar no veículo, enfim, ó, deixou o veículo aí, a hora que volta vai encontrar aí uma situação como essa, sem a roda, enfim, sem conseguir se locomover com o veículo e com todo esse prejuízo, né? Porque a gente está falando de equipamentos importantes, né? A Daiane gastou, por exemplo, R$ 1.400 só para o conserto de uma roda, imagina só as 4. Enfim, todo mundo aí em alerta e um alerta também, né, para as autoridades policiais, para essas fiscalizações aí, para essa ronda aí, com essa atenção também para esse tipo de furto que começa a acontecer aqui em Londrina, Kathleen. O risco de um acidente, né, Patrícia? Imagina numa dessa, a pessoa entra no carro com rapidez, acaba não olhando, né, a estrutura do veículo, vamos supor, levaram uma roda, ele entra no veículo, vai sair, a pessoa pode realmente acabar numa situação muito complicada, além do prejuízo material, pode ter outro tipo de prejuízo, né? Então, realmente, essa cobrança, tanto da fiscalização, da investigação e, claro, das pessoas ficarem sempre alertas. Falamos há pouco dos últimos dias do comércio de Londrina aberto durante a noite. Só hoje e amanhã, inclusive, ó, tá lotado o centro de Londrina durante a noite, viu? Só que você lembra daquela discussão da flexibilização total do horário do comércio? Ficou para 2023. Vereadores encerraram as sessões de 2022 sem a votação final deste projeto.
Giovana, até para a gente entender, algum motivo específico para ter sido jogado para o ano que vem? Kathleen, foi um pedido da própria autora desse projeto, viu, a vereadora Jessicão. O projeto já foi votado, aprovado em primeira discussão, precisa passar por essa votação definitiva, mas agora a autora pediu para que ele deixe de ser discutido por 2 sessões ordinárias da Câmara e por isso é muito provável que esse projeto passe pela votação definitiva no final do mês de fevereiro de 2023. Eu relembro para você que está em casa o que está sendo discutido nesse projeto da autora da vereadora Jessicão. Em Londrina, o Código atual de posturas permite que as lojas possam abrir das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Esse projeto em discussão dá a liberdade, tira esse limite dos lojistas, comerciantes de lojas de rua aqui de Londrina. E aí fica a cargo desses donos de lojas definirem qual é o melhor horário para eles abrirem, seja por maior movimento de clientela, o melhor faturamento. E aí, pode acontecer de nós termos lojas aqui na cidade abrindo nesse horário que já funciona, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, ou ainda abrindo meio-dia, fecha às 8 horas da noite, ou até mesmo durante a madrugada, dependendo aí do nicho desse comerciante, conforme seja melhor para ele. Atualmente, para que essas lojas de rua possam abrir após as 6 horas da tarde, é preciso um acordo entre patrões e empregados, acordo feito principalmente por meio dos sindicatos, que é o que acontece, por exemplo, agora nesse final de ano, né, que as lojas podem estender o seu funcionamento até as 10 horas da noite, também em horários de momentos especiais, Dia das Mães, Black Friday, que a gente sempre mostra aqui no Meio Dia Paraná. Essa proposta já passou, então, em primeira discussão, no início desse mês de dezembro, foi aberto para que outros vereadores pudessem apresentar emendas. Não houve esse pedido por parte dos outros vereadores, não foi apresentada nenhuma emenda, não houve sugestão de mudanças e, portanto, esse projeto, né, que tira o limite do funcionamento do horário do comércio de rua aqui de Londrina, pode ir para a segunda votação no final do mês de fevereiro, da maneira como foi aprovado já na primeira votação aqui pelos vereadores. A gente lembra, Kathleen, que os vereadores estão em recesso parlamentar, há ainda sessões extraordinárias, mas não é o caso desse projeto que a gente está citando aqui no momento. Dia 31 de janeiro, aí sim, acaba esse recesso e os vereadores voltam para essa discussão. Muito obrigada, Giovana. Inclusive, as sessões extraordinárias também, os vereadores já encerraram, já discutiram todos os projetos que eram necessários, então, parados agora, voltam no ano que vem. Agora a gente fala de previsão do tempo para te preparar para os próximos dias. A gente vai para o alto de Londrina de novo e os termômetros quase não estão mudando, hein? Dependendo da região da cidade, 25, 26 graus, hoje tem menos nuvens do que ontem. E eu quero aproveitar para te perguntar o seguinte, você está gostando desse ventinho fresco? Quando termina o dia, quando amanhece o dia também? Pois é, vai continuar até sábado, deixando a sensação de temperatura mais baixa do que nos termômetros. Verão que chegou refrescante, viu, gente? Inclusive, uma informação bem importante, durante essa madrugada aqui em Londrina, algumas rajadas alcançaram os 35 km por hora, em Cornélio Procópio também. Em Santo Antônio da Platina, passaram dos 50 km por hora. Para hoje, para os próximos dias, o alerta aí é de rajadas nesses números também, entre 40 e 50 km por hora, aqui em Londrina e em toda a região. Mas é sinal de chuva? Não, gente. Mostro para vocês que ainda estamos na linha amarela, ou na faixa amarela, melhor dizendo, né? Sol e tempo firme em todo o norte do estado. O calor também está nesse pacote, né? Olha só, a gente tem aqui Rolândia hoje que deve chegar a 27 graus no primeiro dia inteiro de verão, Apucarana a 28, Cornélio Procópio também, Bandeirante já vai lá para 31 graus, fazendo valer o verão, e Jacarezinho 29 graus. Aqui em Londrina a gente deve chegar aos 29 entre 3 e 4 da tarde, à noite cai para 27 graus. Amanhã também sem chuva e calor. Nos próximos dias a gente deve ter chuva a partir de domingo, no sábado atenção, porque alguns pinguinhos podem cair. Temperatura também alta em toda a região amanhã. E agora a gente faz aquela pausa para o intervalo e para os destaques que vem aí. A gente vai falar de estrada. Tem os bloqueios em rodovias que dão acesso às praias. Essas imagens que vocês estão vendo são aceleradas para dar uma dimensão do tamanho das filas a caminho do litoral do Paraná e de Santa Catarina.
Você vai ver também as discussões de aumento dos salários dos deputados estaduais. Foi aprovado um reajuste que chega a 37% ao longo dos próximos anos. Fique conosco, tem muito mais para você logo após os comerciais. Imagem ao vivo de Curitiba, tempo fechado por lá, verão começando com friozinho. Até daqui a pouco.